Ô Papa, assunto é o aumento da questão do valor do transporte público, de R$ 4,20 para R$ 5,00. Logicamente que a gente sabe que agora eles têm tabelas, e tabelas baseadas no aumento do combustível. Então, eles, teoricamente, chegando no Ministério Público, eles têm como comprovar que houve um aumento. Mas o aumento é necessário para, em tão curto prazo, subir de R$ 4,20 para R$ 5,00, pegando o bolso de uma população extremamente carente e que está voltando ao seu ritmo de trabalho, né, nesses últimos 6 meses, retornando com o trabalho presencial. E aí, em contrapartida, nós temos a questão da greve dos motoristas. Não dá para imaginar que um valor de R$ 5,00 seria o motivo da greve. Nós sabemos que o motivo da greve é falta do pagamento, né, dos seus funcionários, dos motoristas. Mas eles não receberam uma contrapartida milionária, 17 milhões? Para onde foi esse dinheiro? É a mesma ideia que a gente tem, o dinheiro que foi recebido do Covid, foi para o IPEM, para tampar um rombo? Para onde foi o dinheiro que foi disponibilizado pela Câmara, aprovado pela Câmara, né, a pedido do prefeito, aprovado pela Câmara para o pró-urbano, e para onde foi disponibilizado, aliás, da onde que não apareceu o dinheiro para o pagamento no mês de janeiro já dos seus motoristas? Rodrigo, é importante fazer uma análise panorâmica dessa situação. A situação ela é precária como um todo. Você já ouviu dizer aquele ditado de remendo novo em pano velho não funciona? No caso do transporte público em Ribeirão Preto, é remendo velho em pano podre. Por que eu digo isso? Porque esse contrato foi assinado por uma organização criminosa, condenado esse contrato, essa licitação pelo Tribunal de Contas, e que inexplicavelmente o prefeito se agarra a esse contrato. Então, quando você não faz a lição de casa de rotina, na pandemia a prefeitura nos colocou num pandemônio. Então, esses 17 milhões que a prefeitura alega que foi para equilibrar o prejuízo que o pró-urbano teve pela queda dos passageiros, do número de passageiros durante a pandemia, é a alegação da prefeitura obedecendo o que o pró-urbano fala. O pró-urbano também tirou ônibus de circulação. A população viu a aglomeração em plena pandemia. Isso em si já é um escândalo. Porque se o comércio fechou, se a indústria fechou, se houve lockdown parcial, total, permitir aglomeração dentro dos ônibus foi um vetor de contaminação que a cidade teve, contrariando inclusive orientação da Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto, que foi no sentido contrário. Então todo esse descuido do transporte coletivo em Ribeirão Preto culmina nessas chantagens. Você vai se lembrar que as empresas de ônibus disseram: se não me der os 17 milhões, eu vou demitir, o sistema entra em colapso, que é outro escândalo. Porque para você que nos acompanha aqui, o programa Hora do Consumidor, a Prefeitura, a Secretaria da Administração, que é responsável pela gestão do contrato. E não pode haver desequilíbrio, porque transporte público é serviço essencial. A gente precisa dele para ir e vir para o trabalho e deveria ser em segurança, com conforto, o que não é o caso de Ribeirão Preto, haja vista esses pontos de ônibus pornográficos que a Prefeitura ainda deixa espalhados pela cidade, esse espetinho que a população, aquilo não presta para amarrar um animal, porque para um animal é maus tratos ficar exposto ao sol e à chuva ali, que dirá para um ser humano que paga a tarifa. Então fica essa situação que a Prefeitura não toma providência, empurra com a barriga a solução e tudo acontece. É chantagem pedindo dinheiro, é greve dos motoristas agora, que na minha opinião estão sendo usados como massa de manobra, cortar o salário deles. Não adianta a Prefeitura falar que salário do motorista é problema do pró-urbano. A Prefeitura contratou o pró-urbano para prestar um bom serviço. Como é que vai prestar um bom serviço se não paga salário do motorista? Se as reportagens que fizemos mostram o pequenino local que o motorista tem para fazer uma refeição, com barata na geladeira, barata no armário. Barata na geladeira, Rodrigo. Que isso? Como é que pode o motorista ter conforto se o local, o banheiro que é de uso dele, quebraram a trava, não funciona a trava elétrica, tinha que pôr um cadeado. Os moradores em situação de rua usam esse banheiro.
E a hora que o motorista que tem 5 minutos entre uma parada e outra para ir ao banheiro, tomar uma água, ele chega e ele não pode usar o banheiro, ele volta para dentro do ônibus com a bexiga cheia. Como é que ele vai trabalhar? Sendo que é risco, né? Quem entende sabe que bexiga cheia é perigoso na hora de um acidente, ter um problema maior por conta disso. Então tudo isso junto, o que seria a solução? Porque isso que é importante dizer. O vereador Papa, né, às vezes eu escuto isso, vereador Papa, o senhor critica, mas qual é a solução? Eu tenho falado disso há 9 anos. Hoje, a solução é acabar com essa história do pano podre, do remendo velho em pano podre. Precisa se fazer um novo estudo da realidade da mobilidade em Ribeirão Preto. Fazer uma nova licitação e um novo contrato. Poxa, mas pode fazer um novo contrato dentro da legalidade? Pode. Por quê? Porque o pró-urbano descumpre cláusulas contratuais. A própria Transerp aponta isso. A nossa CPI apontou isso. Então, se descumpre cláusula contratual, ele dá razão para a prefeitura legalmente romper, encerrar esse contrato e abrir um novo. Porque não adianta a prefeitura insistir nessa fórmula velha, medieval, de esfolar o usuário no preço da tarifa, fazendo ele pagar por todo o custo do sistema. Como é que as cidades mais modernas têm feito na administração do transporte público? Cria-se um fundo de mobilidade urbana, e nesse fundo, Rodrigo, e quem nos assiste aqui, você coloca lá um pouco o faturamento da Zona Azul, que é outra coisa medieval, que essa administração no 6º ano não resolve, né? Aquele talãozinho nojento, a palavra é essa, aquele talãozinho nojento que fica lá, que a pessoa muitas vezes não tem tempo de comprar e é autuado pelo agente de trânsito que está fazendo o papel dele. O erro é da prefeitura de não fazer uma zona azul por aplicativo nessa cidade. Então você coloca no fundo de mobilidade urbana dinheiro da zona azul, dinheiro das multas, dinheiro das propagandas dos pontos de ônibus, dinheiro da propaganda nos ônibus. Você faz uma cesta de recursos para aí sim você ir lá e subsidiar o preço da tarifa. É o que as cidades mais modernas têm feito, mas essa prefeitura insiste no caminho errado. Não faz uma nova licitação, não faz um novo contrato e tenta esfolar o usuário com um aumento de tarifa. O que eu fiz? Eu já informei o desembargador que proibiu Ribeirão Preto de aumentar a tarifa enquanto aquele processo de 2019, 2018 não forem julgado no mérito. Ribeirão Preto está proibido. Informei ele no processo, que já está tramitando, né, desde 2018. Informei sobre essa atitude de Ribeirão Preto e pedi também que o Tribunal de Justiça informe o chefe dos procuradores de São Paulo sobre essa situação de Ribeirão Preto, que no nosso entendimento, da minha assessoria, do nosso grupo de trabalho, a prefeitura está tentando descumprir ordem judicial. Espero que amanhã os vereadores aprovem o nosso decreto legislativo que torna nulo os efeitos do decreto do prefeito, para que esse decreto do prefeito não venha produzir efeito. Ele está vigindo, mas não produziu efeito ainda. Eu acho que vai ser a salvação dessa administração. Então, teoricamente, os R$5 não serão utilizados, né? Não terá essa tarifa no valor de R$5 até que aquele processo anterior tenha resolução. É a minha visão. Eu estive reunido hoje com o prefeito e com o secretário da Justiça que tem uma visão diferente da minha. Eles acham que não estão descumprindo ordem judicial e eles vão seguir em frente com isso. Ocorre que se amanhã conseguirmos aprovar o decreto legislativo, e eu estou trabalhando com afinco para convencer os meus colegas a não cederem a essa chantagem do pró-urbano de não pagar o 13º dos motoristas, provocando essa greve, pressionando a prefeitura e os vereadores a darem essa tarifa de R$5 para o pró-urbano, eu estou persuadindo os meus colegas que nós temos que derrubar o decreto do prefeito, porque ele é abusivo e ilegal, como disse o desembargador Souza Meirelles. O seu voto, e foi acompanhado, esse voto do relator foi acompanhado pela Câmara, que analisou a questão de Ribeirão Preto lá no Tribunal de Justiça. Quero crer que vamos derrubar o decreto do prefeito e também quero crer que o prefeito não vai recorrer à justiça, porque, repito, ele estaria incorrendo em desobediência de ordem judicial. Ô Paulo, o pessoal está passando o número da praça, inclusive, só para encerrando esse assunto da praça, o Márcio Barbone colocou a praça Acadêmico
Reinaldo de Souza Consone, é o nome da praça da Ermelino. Dessa praça, eu já tinha colocado que ela é mais conhecida como o Clube dos Cachorros, porque além dela ser muito bonita, é um local para as pessoas irem com seus pets, né, passearem, logicamente, tomando os cuidados para a higienização do local, né? Isso é óbvio, que é na bifurcação lá da quem vem da 3 de maio e entra na Ermelinda Corrado. Isso. Então, tá aí, obrigado, Márcio. Colocou o nome. A minha assessoria já tinha me informado, o nome, tudo, não deu tempo de eu falar. Mas eu queria perguntar para o Marcos... Vocês dois têm assessor. Pois não, Paulo. Por falar nisso, queria mandar um abraço para a Monize, Rodrigo. Monize Zampieri, que é assessora, a jornalista que é assessora do Marquinhos. É sempre efetiva, sempre alerta, nos ajudando. Ô Marcos, eu queria te perguntar o seguinte, não está parecendo isso daí uma armação para que se conceda o aumento da passagem? Paulo, mais uma armação. A primeira foi a do ano passado, na época dos 17 milhões, quando o consórcio ameaçou a cidade com um colapso no sistema público de transporte. Mais uma, eu entendo que sim. Eu entendo que o não pagamento desse salário faz parte de um filme de terror exibido pela Secretaria de Administração de Ribeirão Preto com o consórcio pró-urbano para forçar a passagem, o bilhete de R$5. Eles só não querem tocar no assunto, Paulo, dos 40 milhões do saldo do cartão que nós apuramos que está no caixa do consórcio pró-urbano e a prefeitura não toma providência. Eles não querem resolver a questão da taxa de gerenciamento, os 15 milhões de calote que o pró-urbano está dando na prefeitura, porque foi confessar na CPI que faz isso para fazer caixa, né? Então são 55 milhões que a prefeitura não vai atrás. Mas é fácil pegar 17 milhões no caixa da prefeitura, que nós colocamos lá com os nossos impostos, para compensar o caixa do pró-urbano, sendo que o pró-urbano cortou ônibus. O usuário sabe disso, gente. O que eu estou falando aqui não é novidade, não é novidade para ninguém que toma um ônibus de vez em quando, para ver como o sistema está funcionando. E eu quero convidar esse pessoal da administração a fazer o que eu faço. Toma ônibus comigo, do Parque Ribeirão Preto até o Ribeirão Shopping, porque o pessoal está trabalhando lá, do Palocci 3 até Antônia Munhato Marinsec. Toma ônibus comigo, do Geraldo de Carvalho para cá, para ver a situação do usuário que está passando, o calvário que ele sofre. Então o usuário sabe o que eu estou falando. Quero agradecer aqui a Letícia, que me manda os filmes, as fotos, né, lá dos Campos Elíseos. Ela vai lá para os Guaporés, ela trabalha lá. A Maria Tereza, que vem do Parque Ribeirão Preto para cá. Quero agradecer esse pessoal que me manda foto, manda imagem, para desmentir esse pessoal da administração que fala que não, que o transporte público de Ribeirão está bom. O povo fala que não está bom, o pró-urbano fala que não está bom. Para quem que está bom, prefeitura? O que está por trás de se agarrar a um contrato condenado pelo Tribunal de Contas e também uma licitação? Tá. Boa a Moniz está aí, a Moniz falando sempre à disposição, né? Viu, Paulo? Ela está aqui conosco também na audiência. Moniz. Diga, Paulo. Obrigado. Não, o interessante que é o seguinte, como é que tem vereador ainda que concorda com essas coisas que a prefeitura está fazendo? Não é? A prefeitura está usando, quer dizer, prefeitura, apaga isso aí, prefeitura. Os donos aí dessas empresas estão utilizando os empregados, os trabalhadores, para poder conseguir oferir mais lucro. Eu não sei Ou alguém tem dúvida disso? Eu não sei como é que essa administração vai fazer, porque eles entendem que não estão descumprindo ordem judicial e eu entendo que sim. Nós vamos continuar estudando. A gente não é dono da verdade. Mas como parlamentar, eu tenho deveres a cumprir. E se nós entendermos que há descumprimento de ordem judicial, a gente pode agir também pelo parlamento, Paulo. Eu fico... Nada mais me deixa assustado o que acontece aqui em Ribeirão Preto, viu, Marcos? Nada mais me deixa, como isso foi acontecer, nada disso. Vindo da prefeitura, eu acredito em tudo.
Ixi, eu sou o cara que tem a maior fé nas coisas que a prefeitura tem que fazer. Porque não vai fazer direito, Paulo, mesmo. Se vocês me permitirem, Paulo e Rodrigo, tudo que a gente está conversando aqui, às vezes pode passar, quem está acompanhando o programa esquece alguma coisa. Mas se acessar o marcospapa.com.br, vocês vão ver matérias completas, assinadas pela jornalista Monize Zampieri, que explicam o detalhe do detalhe, né? Que isso que está acontecendo agora, essa situação caótica, né, de desespero, de um péssimo serviço prestado à população, não é de hoje. Nós temos denunciado, nós temos mostrado, falta compromisso da prefeitura em prover a cidade de um sistema de transporte público bom, em primeiro lugar, em respeito ao usuário, em primeiríssimo lugar, em respeito ao usuário e aos empregados desse sistema público de transporte. Em segundo lugar, a cidade toda. Porque uma cidade que tem um bom sistema público de transporte, ela tem menos trânsito, menos engarrafamento. Você viu o desespero da população em comprar uma pequena motocicleta, correndo o risco de morte e morrendo, porque não tem uma confiança no sistema público de transporte. Então você tem um trânsito... Vai comprar motocicleta, vai cair no buraco aí, vai morrer. Mas é o que está acontecendo. Você viu aqui na porta da Tati o que aconteceu essa semana, logo na segunda-feira cedo. Aqui na porta, uma menina sofreu um acidente. Não sei como é que está a situação de saúde dela, ela foi socorrida pelo SAMU. Mas o trânsito de Ribeirão Preto é um dos mais violentos do Brasil. É evidente que é porque a causa está num transporte público falido. Porque se você tem um transporte público de qualidade, não tem esse desespero da pessoa comprar uma pequena motocicleta. Eu fico com dó de ver pessoas que têm... Você percebe que são pessoas muito humildes, que são de famílias vulneráveis, comprando um carro, caindo aos pedaços, também para não depender do sistema público de transporte. Essa pessoa tem que pagar IPVA, essa pessoa tem que gastar com combustível, ela podia estar gastando isso com uma qualidade da moradia dela, ela podia estar gastando isso consumindo um alimento de mais qualidade, ela poderia estar gastando isso se divertindo, mas ela está comprando uma pequena motocicleta, pagando uma prestação, comprando um carro velho, gastando com manutenção desse carro, porque não tem um sistema público de transporte confiável. Você sabe, Paulo, Rodrigo e quem nos acompanha, o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU aponta que a atividade brasileira que mais polui, que mais arremessa gases do efeito estufa são as queimadas na Amazônia, que vem batendo recordes sucessivos, infelizmente. Ribeirão Preto não é queimada, Ribeirão Preto é trânsito. 65% dos gases do efeito estufa que nós arremessamos para a atmosfera é do trânsito. Depois vem lixo, os resíduos, né? Parece que agora a prefeitura vai voltar a ter uma coleta seletiva. Na época da eleição em 2020 prometeram 129 bairros, agora estão prometendo 144. Eu quero ver sair do papel. Aquele programa que nós fizemos, que sugerimos à prefeitura e a prefeitura acatou, o Recicla Ribeirão, o site continua muito inoperante, muito mal feito, não tem funções que atendam realmente a população. A população liga no gabinete reclamando, Papa, eu deixei o reciclável ali, o caminhão da Estre passou e levou tudo. Ou o caminhão não levou. Sei, a prefeitura tem que inovar, vai vai fornecer um saco de lixo de outra cor, vai ser claro que hora que vai passar a coleta seletiva. Então o lixo, o resíduo é a segunda causa, a segunda atividade que mais arremessa gases do efeito estufa para a nossa atmosfera. Então a gente vive numa cidade que tem um transporte público ruim, que fica ruim para quem não usa ônibus e anda de carro, porque é um trânsito engarrafado, poluída, é um círculo vicioso. Quando bastaria uma atitude mais firme, mais enérgica da prefeitura e falar, não, eu quero ver resolvido isso. Eu quero um sistema público de transporte moderno, que atenda a população. É só copiar o que algumas cidades brasileiras, latino-americanas... Eu falo das cidades latino-americanas, Rodrigo, porque na Europa isso já acontece há 60, 70 anos. Mas tá bom, a Europa é longe. Vamos pegar aqui Medellín, Bogotá, Santiago, que são cidades latino-americanas. E Curitiba. Quando eu visitei Medellín e Bogotá... Curitiba, Marcos. Quando eu visitei Medellín e Bogotá, eu fiquei todo orgulhoso
o nosso embaixador Júlio, que conhece Ribeirão Preto, me recebeu lá e fiquei muito orgulhoso em ouvir das empresas que administram o transporte lá e da Prefeitura de Bogotá e Medellín, que tudo que eles aprenderam, abre aspas, foi com Jaime Lerner na Prefeitura de Curitiba. Então nós temos bons exemplos aqui. Nós precisamos copiar. É até um ditado famoso da administração que diz o seguinte: quando definitivamente você concluir que aquela tarefa é impossível de fazer, observe alguém a fazê-la. Tem gente fazendo a lição de casa, tem gente fazendo certo, tem prefeitura provendo o seu cidadão, o seu usuário de um sistema público de transporte de qualidade, e a Prefeitura de Ribeirão Preto nesse sistema medieval. Ô Marcos, hoje eu ouvi no programa Tati Repórter, na parte da manhã, tanto o Jarney quanto o De Grande falaram muitíssimo bem a respeito dos corredores de ônibus, né? Que é mais um tiro no pé que está acontecendo em Ribeirão Preto. Está abrindo o corredor de ônibus, logicamente que as avenidas vão acabar diminuindo o espaço. Porque eles a palavra certa, não liberaram espaço maior nas avenidas para que elas tivessem um corredor somente para ônibus. Aí você pega a Dom Pedro, você pega a 3 de Maio, que terá um corredor de ônibus, você pega aqui na Duque de Caxias, que tem uma faixa exclusiva na Meira Júnior, você pega uma que tem a faixa exclusiva para ônibus aqui. E não houve modificação. Arrebentaram o canteiro central. Rodrigo, arrebentaram o canteiro central, acabaram com não sei quantas árvores. Ah, não, nós vamos plantar o dobro. Não interessa, vocês cortaram N quantidade de árvores. E aí, até gente, esse dobro começar. Até esse dobro começar a produzir, começar a modificar a temperatura da localização. E esse dobro será plantado aonde? Numa área que já é separada para isso só? Vai plantar lá na Mata de Santa Teresa? Justamente. Estão brincando, né? E aí isso nós é brincadeira com a inteligência do povo. Nós temos essa questão dos corredores, nós temos essa questão da modificação da área verde nessas regiões que são liberadas os corredores. O trânsito vai aumentar, o número de pessoas vai acumular no local, e aí vem uma situação. Amanhã, então, é possível a greve. Ela já está, o martelo está batido. Eu sei que até agora, durante o programa, a greve está mantida. É isso que irá acontecer. Então, o já motorista tem todo o direito de reclamar por não estar recebendo. Lógico. E eu faria a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu já e estou legal, denunciando o Ministério Público, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho. Eu, de novo, estou levando essa denúncia e as autoridades do Ministério Público que tomem as devidas providências e punam. E o que é lamentável? O que é lamentável? A Prefeitura fingir que não é com ela. Os empregados do Pró-Urbano trafegam com o Ribeirão Pretano dentro do ônibus. É problema da Prefeitura, sim. Agora, a Prefeitura não cumpre sequer o contrato que manda auditar a contabilidade das empresas. O secretário da Administração compareceu na Câmara e confessou que não cumpre o contrato. Né? Está indo no 6º ano, colocou lá uma listinha de desejos. Uma listinha de desejos poderia servir para alguma coisa lá no 1º ano, mas no 6º ano, a população quer ser atendida, não quer saber do que vai ser feito, que o dia que for feito. A população quer resposta, quer solução do problema. 3,7 bilhões de reais no caixa da Prefeitura, 10 mil funcionários, para não resolver o problema? Para de inventar desculpa. Quero saber onde é que esse pessoal da Prefeitura está com a cabeça de fazer um atentado desse com a população de Ribeirão Preto, de ceder uma chantagem desse nível. E aí, o que me incomoda, eu vou fazer até a leitura, Paulo, das mensagens que eu recebi, o Robertinho diz o seguinte. É isso que eu queria te... O Robertinho diz o seguinte, eu vou pedir para os nossos amigos, Rodrigo, não me mandarem WhatsApp, porque eu estou ocupando o celular e não tem como... eu tô vendo aqui. Celular, não tem como eu ver. E aí, ele diz o seguinte, que o erro de hoje, ele é baseado nos contratos feitos em outras administrações. Eu não concordo com isso. Existem formas legais para se fazer uma revisão contratual, inclusive com as modificações sociais, né? Inclusive mostrando que a empresa não vem dando o suporte necessário que era baseado, que tem base legal no contrato. Aí hoje ainda eu ouvi,
Ah, mas o vereador não pega ônibus, né? Acaba não utilizando transporte público. Se o vereador utilizar, ele não tem como modificar a questão do aumento. Ele tem como modificar a questão da limpeza, do ar-condicionado, da estrutura, dos horários, da disponibilidade de ônibus para aquela localização. Isso ele consegue fazer. Agora, brigar, que nem eu ouvi hoje na parte da manhã, olha, o aumento está desse jeito porque vereador não pega o transporte público. O salário deles é tranquilamente adequado para que ele pegue qualquer ônibus que ele quiser. O que não é adequado é um salário mínimo pegar um ônibus no valor de R$5, acima do valor de São Paulo. Então essa questão do valor com a questão salarial não tem que se discutir. Tem que se discutir sim. Se o vereador estivesse frequentando transporte público, os 22 frequentando transporte público, que seja 2 vezes por semana. Não precisa pegar toda hora para ir para trabalhar. Mas 2 vezes por semana ele vai verificar da sujeira, o número, a aglomeração, os 60% que não são cumpridos na época da pandemia, que inclusive tem uma plaquinha na frente de cada ônibus. Ele vai verificar os terminais, ele vai verificar se o local está passando o ônibus de forma adequada, nos horários adequados, isso tudo ele vai verificar. Agora, questão salarial com questão do valor que é cobrado, eu realmente não concordo, né, nesse tipo de pensamento para com os vereadores. E também não concordo em falar que erro de contrato não pode recair no ombro agora dessa administração pública, tem que recair no ombro das outras. Eu penso ao contrário. Existe forma jurídica e legal para se resolver isso, inclusive descumprimento do contrato, que eles estão fazendo. Tá? Os 17 milhões eram para ser utilizados para determinado fim. O fim foi feito? Como que uma empresa que tem o número de usuários que Ribeirão Preto tem de transporte público não consegue pagar o 13º dos motoristas? 123 mil passageiros nessa semana. Aí, como esse valor, se você multiplicar por 4, né, por cima por 4, é quase $500 milhão. Exatamente. E repetindo, durante a pandemia no ano passado, esse número caiu para 40% disso. Tudo bem, só que eles também tiraram ônibus de circulação e a população é testemunha disso. Aí você pega, Paulo, o que o Marcos Andrés aqui me passou, né? Fugindo um pouco da questão do transporte. Marcos Andrés diz o seguinte, e isso eu vejo, e eu acho Meu xará. Isso eu vejo, e eu acredito que todos os nossos ouvintes que andam por Ribeirão veem dessa forma. Parece que os buracos são como aquelas feridas que são curadas não, tratadas, e que vira e mexe ela aparece. Vira e mexe, aquela ferida volta. Aí o médico vai lá e cura. Trata. Aqui em Ribeirão é o contrário. Eu vou fazer um tapa-buraco aqui, mas eu sei que daqui 2 semanas eu vou continuar recebendo pelo trabalho. Eu volto, disponibilizo funcionário, eu vou novamente tapar aquele buraco. Se você pegar a Alfredo Ravanelli, inteira, ela é desse jeito. Se você pegar a rua Tomás Alberto, que foi modificada agora, eu passei por ela na sexta-feira, eu falei, nossa, a Avenida Nova, né, foi arrumada, foi refeita, bem dizer, porque realmente foi. O asfalto inteiro com ondulação. Não dá para entender como um serviço que inicia, já que fez aquela bagunça na Tomás, né, em frente ao aeroporto, deveria entregar um produto bom para a população. Não, me entregam um asfalto inteiro ondulado. Eu passei por lá. Eu quero aproveitar, me dá um parêntese, Rodrigo. Existe um decreto em Ribeirão Preto de 2011 que determina que toda intervenção que for feita no leito carroçável não pode consertar só o trecho da intervenção. Uhum. Tem que recapear toda a rua, para não ficar aqueles afundamentos, aquelas irregularidades. Então eu quero avisar as empresas que estão trabalhando em Ribeirão Preto que eu estou de olho nesse decreto e eu vou cobrar a pavimentação como o decreto determina. O decreto de 2011, outra hora eu passo o número aqui para quem tiver curiosidade, mas com certeza quem escrever lá no marcospapa.com.br tem um botãozinho de comunicação, a nossa assessoria vai informar o número do decreto. E a rotatória que o Marcos Andrés passa é lá na Avenida Edu Rangel Rabelo, lá com a Rua José Barenzi, que fica na entrada do Manuel Pena. O fluxo lá de carros é enorme. E para piorar, lá é um local que tem aprendizado de autoescola. E é inteira esburacada. Eu acredito, Marcos, que é feito dessa forma para o pessoal aprender a andar em Ribeirão. Ô, Rodrigo,
Talvez Mas a esse intenção da pessoal também prefeitura não entende. seja O essa, Marcos mas é Andrei. injusto, né? Vamos desviar dos buracos, vamos cair num buraco. Não, peraí. Não, peraí. O Marcos Andrés não entendeu o espírito da coisa. Os buracos lá, né, nesse setor, né, nessa localização, é para que os alunos aprendam a desviar dos buracos desde cedo. Ele vai tirar a carta de motorista, ele tem que aprender a desviar dos buracos. Por isso que esses buracos foram colocados lá naquele local, Rodrigo. Falta de compreensão. Então precisa ter um curso de mecânica, como trocar o pneu, precisa ter um curso como receber mais, porque tem que pagar por pneu rasgado. Faz 2 semanas que meu pneu foi rasgado no buraco no Alfredo Ravanelli. E Tira a nota, tá tira a tudo nota do bonitinho. conserto, fotografa e entra Tudo no Pequenas bonitinho. Causas que você recebe de volta. R$100. Aí você fala o seguinte, eu sei disso, eu tenho tempo para fazer isso. E o número de pessoas que passam por isso? O programa está aqui para orientar. Né? O número de pessoas. Eu fico, que nem a Luciana, ela falou que ela teve sorte, que ela também estourou a roda da moto, né? Que a roda entortou, só que ela acabou não tendo problemas com ela. Simplesmente foi um dano material, que foi a questão da moto. A Juliana Ribas, os motoristas não têm nem uniforme, estão usando camisa branca, né? E aí vem a informação da semana passada. Como que algum supervisor libera um motorista alcoolizado para pegar um transporte, para pegar um ônibus, para dirigir para um número X de pessoas durante o dia? E você vê que é uma evidência de estresse do motorista, né? Ele está submetido a uma situação estressante, não é de hoje. A gente tem dito isso, né? E talvez a válvula de escape, eu não estou justificando nada, está errado. Mas percebe que falta um olhar para os trabalhadores do consórcio pró-urbano. A prefeitura tinha que estar fazendo essa rastreabilidade, tinha que estar olhando para isso também? E o sindicato? Onde o sindicato aparece aí dessa área dos motoristas? Né? Eles estão dando apoio, inclusive psicológico, para essa turma? Porque Ribeirão Preto, e isso é nacional, salvo alguns sindicatos, viu? E já já eu falo o nome de cada um. Aliás, durante a semana eu falo. Salvo alguns. São as exceções. A maioria dos sindicatos ou são cabide de emprego ou são a favor 100% de uma administração ou 100% contra. 100% contra porque não estão ganhando. E aí eu penso o seguinte, Paulo Gaide, por que Ribeirão está tendo tanta obra? A gente sabe muito bem que quanto mais obra, mais dinheiro, mais valores sendo utilizados, mais contratos feitos, muita coisa pode acontecer, né? Os agradecimentos, os apoios, o jeitinho, muita coisa. Tem gente que vai querer ficar só como prefeito na cidade? O interesse da administração é só essa? Não tem interesse em cargos em outros locais? Então tem que se pensar muito isso. Ribeirão Pretano tem que pensar muito antes de votar. Pegar histórico da pessoa, até histórico familiar. E por falar nisso, Rodrigo, eu gostaria de saber do vereador Marcos Papa, qual o índice que a prefeitura está trabalhando para pagamento dos servidores concursados? Tem um nome que eu não consigo lembrar, aquele índice que não pode ser prudencial, né? Que é esse, acho que é esse o nome. Qual que é o índice que Ribeirão Preto já atingiu, se ultrapassou, não ultrapassou? Essa parte, Paulo, nós temos que reconhecer o bom trabalho feito pela administração. Ribeirão Preto tinha estourado o limite prudencial, inclusive, e por uma concessão, por um acordo com o Tribunal de Contas, porque quando somou-se o gasto com os inativos com os ativos, Ribeirão Preto foi para 64% e o limite prudencial é 52, perdão. Então houve 52. Necessidade de fazer a reforma do IPM, a reforma administrativa e hoje Ribeirão Preto, salvo engano, está em torno de 48% do Ribeirão Preto gasta com a folha de pagamentos 48% que arrecada. Então nós temos que elogiar. Se nós não formos capazes de reconhecer a virtude nos trabalhos dos outros, a gente vai fracassar inclusive como civilização. Então essa parte foi bem feita. Mas aí, e quanto que estão trabalhando no dissídio dos servidores, isso realmente eu não estou sabendo, não tenho esse nível de proximidade com o governo para saber o índice que a prefeitura está trabalhando para reajuste. Não vi esse índice não vi na lei de orçamento que votamos no ano passado.
Talvez a prefeitura esteja preparando algo para esse ano, e eu espero que esteja, porque a carestia voltou com tudo, esfolando, flagelando o bolso de quem trabalha. Marcos, tem uma pergunta para você relacionada... Aí não faz concurso, mas aí contrata pela comissionados. CLT. Aí não adiantou nada. E os comissionados, né? Tem vereador que tem quase 50 comissionados na cidade. Marcos, o Marcos Andrés coloca o seguinte: por que não há interesse do transporte sob trilhos na cidade de Ribeirão Preto? Transporte coletivo sob trilhos. Por que não há interesse do setor público a esse respeito, né? Porque ele diz o seguinte: a malha viária não suporta mais a população automotiva. E ele tem uma autoescola, então ele sabe do que ele está falando. O número de pessoas, de consumidores do serviço dele e o número de pessoas que ele visualiza. Ele sabe. Xará. Não há realmente interesse? Xará, é uma boa pergunta. Nós temos cidades que adotaram o que a gente chama de multimodal, né? Você pode ter o transporte sob trilhos em algumas situações. Eu acho que carece uma análise melhor. A antiga linha de trem que vem lá da cimenteira do Itaú até a zona sul da cidade, acho que carece melhor isso. Nós vamos encontrar em algumas cidades esse sistema, né? Bogotá, por exemplo, reduziu de 2 horas para 15 minutos que o trabalhador que mora na cidade de Medellín, que é uma comunidade de 700 mil habitantes de Bogotá, hoje ele leva 15 minutos, porque uma parte ele faz o trólebus, ele pega o bondinho, né, que a gente chama aqui, depois ele pega a bicicleta na ciclovia, por último ele vai no veículo leve sobre trilhos. Quem quiser acessar a internet é o sistema Transmilênio que tem em Bogotá. Eu vejo que Ribeirão Preto, em alguns casos, precisaria desse sistema, é uma questão de mais interesse da prefeitura. Os corredores são necessários. O que nós vamos conferir é como vai funcionar. É isso que nós estamos de olho. E sobre o que foi dito aqui das árvores, realmente a prefeitura está devendo. A prefeitura descumpre lei, e eu já denunciei isso ao Ministério Público, que manda mostrar onde estão as licenças ambientais que ela conseguiu para fazer aquela obra. Onde será a compensação daquela supressão daquelas árvores? Haverá prejuízo ao microclima daquele bairro? Como que ela vai fazer essa compensação e onde? Ela está escondendo isso. Ela não mostra para a população, e eu já denunciei para o Ministério Público que eu espero que haja nesse caso também para tirar a prefeitura dessa zona de conforto. Veja, quando a gente contrata um arquiteto para fazer a casa da gente, a gente vê onde vai ficar o banheiro, a cozinha, a garagem, o quintal. Por que a prefeitura não mostra isso para a população? Por que não está isso na internet agora para a população ver? Eu tenho umas imagens, Paulo, que até a Juliana Ribas me passou e uma outra minha. Eu estou passando para o Thiago para ver se dá tempo ainda de colocar. Uma é na Francisco Junqueira e a outra é na rua Mira Strambi. Mira Strambi fica lá no Jardim Anguera. Se você passar por lá, na hora que você sai da rodovia e pega para ir para o Jardim Anguera, você já vai visualizar que o DAERP fez um trabalho lá, fez um arrombou a parte do asfalto e que agora tem terra e buraco no lugar. E lá é uma área que passa caminhão diariamente, por conta do número de galpão que tem no local. Logicamente que para cima tem uma favela, né? Que não deixa de ser favela, né? Fala comunidade. Então tem que dar uma visualizada lá, porque o asfalto está cedendo num local onde que passa caminhão do transporte diariamente. Está cedendo, porque apareceu um buraco em um determinado local e tem já um outro buraco que quem consegue visualizar está oco. Mas eu já venho falando isso há 2 semanas. Chegaram até aí o local, a infraestrutura colocou um cavalete semana passada. Hoje eu passei por lá, isso é na Francisco Junqueira. Pode passando as fotos, Thiago. Isso é na Francisco Junqueira, para quem está nos vendo. Tá? A Juliana Ribas nos enviou. Tem mais Francisco Junqueira novamente. Perigo, hein? E sem sinalização, tem um cavalete quebrado lá dentro. Só na outra, na parte da frente, que tem um cavalete. Mais um buraco também na Francisco Junqueira. E tem a outra que eu te passei, que tem a decoração lá, que é essa aí, ó. Essa aí é na Miriam Strambi. Já está decorado. Essa é na rua Miriam Strambi. Então aí o asfalto, já que era um buraco pequeno, ele realmente ficou arrombado. E um pouco para frente tem um caminho que passa desse buraco para o outro. Tem que se visualizar tudo isso. Tá?
Marcos Papa, quero agradecer demais a você, demais aos nossos ouvintes, telespectadores que participaram do nosso dia de hoje. Amanhã nós estamos com o Dr. Rony Gatto, falando sobre direito do consumidor, que também falamos hoje. Tudo envolve, viu? Agradecer a você, a tua assessoria, mais uma vez, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. TV Tati. Sua TV. Nossa cidade.